Veja como Ageu, o profeta do exílio, revelou 12 segredos ocultos e transformadores da Bíblia. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Jerusalém, um eco de grandeza e glória, estava agora se contorcendo sob os escombros de sua própria história. O templo, uma vez magnífico, retrato do poder e presença de Deus, jazia em ruínas, enquanto os habitantes da cidade, indiferentes, repousavam em casas adornadas. Era um tempo de desânimo profundo, onde a poeira dançava sob a luz pálida do sol, e os israelitas andavam em um ciclo de frustração, entregues a distrações mundanas. Ageu, homem de Deus, possuído por um ardor sagrado, erguia-se entre as ruínas, com seu olhar fixo no alto, na esperança de iluminar corações desesperançados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este templo de vocês está em ruínas enquanto suas casas estão adornadas. A voz de Ageu, firme como granito, ressoou na cidade, despertando almas adormecidas. Os olhos dos que o escutavam se arregalaram, sentindo o peso da verdade que lhes era trazida. Então, Ageu expôs os segredos transformadores de Deus. Revelou que as colheitas escassas e os anseios insatisfeitos eram reflexos diretos da negligência espiritual. Considerem os seus caminhos, clamou, instando-os a uma profunda reflexão. Temente e esperançoso, ele apresentou 12 segredos que não apenas poderiam restaurar o templo, mas também reacender a aliança entre Deus e seu povo. A promessa divina, vibrante nos corações, começou a quebrar as correntes da apatia. E desde este dia, enquanto vocês se empenharem na reconstrução da minha casa, ficarei com vocês, diz o Senhor, proclamou Ageu. Ele trouxe a palavra que falava sobre um novo templo que, apesar de ser menor em tamanho, teria uma glória excedente, prometendo que a presença de Deus não abandonaria seu povo. Ele compartilhava instantes de esperança, da certeza que a glória futura superaria o antigo, renovando a perspectiva deles sobre a obra de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A cada mensagem de Ageu, um novo fervor despertava. Com o olhar voltado para o céu, o povo escutou atentamente, prontos para se prostrar novamente diante de Deus. A inquietação de suas vidas e a destruição ao redor não eram mais meras sombras, eram convites à ação, à renovação e a restaurar os caminhos de Deus. A dúvida ainda pairava no ar: será que realmente seriam capazes de restaurar o que foi perdido? Contudo, a esperança brilhava como uma luz tênue no horizonte, prometendo uma era de bênçãos e renovação. Ageu, em sua determinação ardente, deixou claro que a aliança de Deus ainda estava de pé. Assim, enquanto Jerusalém se reerguia para reconstruir seu templo, a história de Ageu ecoava não apenas em seu tempo, mas também na eternidade, lembrando os seguidores da velha aliança do propósito divino e da necessidade de priorizar a presença do Senhor em suas vidas. As perguntas sobre o futuro pairavam, mas a certeza da fidelidade de Deus tornava-se uma âncora firme em meio à tempestade. No início do 7º mês do 2º ano do rei Dário, o Senhor novamente falou a Ageu, convocando-o a transmitir uma mensagem ainda mais profunda ao povo. Fala agora ao governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, e a todo o restante do povo, dizendo: quem dentre vocês restou que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vê agora? Não é ela como nada aos seus olhos? Ageu 2:2.23, a pergunta cortava os corações, desafiando-os a confrontar suas memórias e expectativas. O peso da lembrança do Templo de Salomão, com seu esplendor e majestade, pairava sobre eles, como um manto pesado. Ageu percebeu a hesitação, a dúvida e, mais importante, o desencorajamento que pairava na atmosfera. A voz de Deus, então,
ecoou através dele como um potente lembrete: esforçai-vos, diz o Senhor dos Exércitos, e trabalhem, pois estou convosco. Ageu 2:04. Sussurros de encorajamento subiram entre o povo, enquanto a promessa da presença do Senhor começava a dissipar as sombras da incredulidade. O profeta continuou, exaltando a fidelidade de Deus. O Senhor dos Exércitos diz: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, farei tremer os céus e a terra, o mar e a seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:6-7. A expectativa de uma intervenção divina, um momento de transcendência, brotou nos corações sedentos por renovação. Era uma alusão ao Messias que viria, um vislumbre do futuro que fazia com que aqueles no presente sentissem uma onda de esperança. Os bancos que viram a tristeza da destruição agora seriam testemunhas de uma prosperidade que viria com a glória maior, declarou Ageu, embebido de uma sabedoria sobrenatural. Ele olhou para o horizonte e viu a mão poderosa de Deus trabalhando, mesmo em meio à desolação. E eu encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:07. Enquanto o povo absorvia as palavras, algo tremendo começou a acontecer. As realizações daquelas promessas começaram a despertar um novo espírito de unidade entre os homens e mulheres que se comprometeram a reconstruir. O ladrilhar da pedra estava envolto em sinceridade e fervor, e cada pedra colocada era como uma oração erguida ao céu. Os pais contavam histórias aos seus filhos sobre o que o templo representava, e esses jovens corações se acendiam em entusiasmo por algo muito maior. Porém, no meio de toda essa renovação e expectativa, um aviso ecoava nas palavras de Deus através de Ageu: considere, pois, desde este dia, antes que a pedra fosse posta sobre a pedra no templo do Senhor, o que tem colhido. Ageu 2:15. A advertência era clara, e o povo foi intimado a refletir sobre seus caminhos, suas prioridades e o que verdadeiramente valorizavam. Com cada passo em direção à reconstrução, o temor de Deus se fez sentir. A história de seu povo, assim como a vontade divina, se entrelaçava mais uma vez, repleta de promessas de bênçãos. Era o sopro da ressurreição, a vida sendo restaurada naqueles que antes estavam desanimados. Mas, na noite após a entrega da mensagem, Ageu teve uma visão. Notou uma nuvem escura pairando sobre a cidade, e dentro dela sentiu uma inquietação que não podia ignorar. Por que deste caminho se multiplicam as oposições? Por que o medo se insinua no meio da esperança? Assim, nesse momento de oração intensa, a pergunta que ressoava era: qual seria o próximo passo do Senhor neste plano soberano? Que provas de fé seriam necessárias para afastar as oposições e firmar a promessa de Deus entre seu povo? E assim, enquanto a luz se dissipava sobre Jerusalém, uma nova fase da história começava a se desenrolar. A nuvem indicava que coisas ainda mais grandiosas estavam por vir, pressagiando um tempo de grande transformação. Mas o que, de fato, eles não sabiam sobre o plano de Deus? Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios de sol filtravam-se pelas nuvens, Ageu foi tomado por uma profunda inquietação. O peso da nuvem que havia observado na noite anterior ainda pairava sobre seu espírito, como um sinal de uma revelação eminente. Ele se dirigiu a Zorobabel e Josué, convocando-os para um encontro sob a sombra das ruínas do antigo templo. Ó governante e sacerdote, ouçam a voz do Senhor. Ele tem algo a dizer a nós neste tempo de reconstrução. As promessas de glória não são meras palavras, mas um pacto que nos chama à ação e à reflexão. Zorobabel, com sua bravura, olhou para Ageu, buscando compreender o que estava por vir. Diga-nos, profeta, qual a natureza dessas revelações que te atormentam? Ageu respirou fundo, sabendo que as palavras que sairão de seus lábios seriam cheias de poder e significância. O Senhor nos admoesta a lembrar, antes de agradá-lo com nossas obras, devemos purificar nossos corações. Se alguém é santo, será santo; se é impuro, será impuro. Ageu 2:12. Nossas ações, por mais nobres que sejam, não terão valor se não forem acompanhadas de um espírito contrito e humilde. Josué, o sumo sacerdote, assentiu em compreensão. O nosso templo está sendo reconstruído, mas e nossas almas? Precisamos, de fato, de um avivamento interior.
Como podemos ansiar pela glória de Deus se não temos a pureza de coração? A resposta de Ageu chegou como uma brisa renovadora. É precisamente disso que o Senhor fala. De suas dores e suas aflições surgirão bênçãos, mas estas precisarão ser cultivadas em solo fértil. Precisamos permitir que a purificação chegue a nós para que possamos ser canais da glória que se aproxima. Enquanto o povo se reunia em torno deles, Ageu começou a articular a visão que o Senhor lhe tinha revelado. Um dia se levantará e abalará as nações, e tudo isso será como um sopro que encherá nosso coração de júbilo. Ele anunciou com voz elevada: o que vocês não sabem é que um remanescente surgirá, que não só reconstruirá esse templo, mas estabelecê-lo-á como o lugar da divina habitação. O grande dia se aproxima. O murmúrio no povo cresceu. As palavras de Ageu despertaram um desejo ardente. Seu coração pulsava em sintonia com as expectativas de um povo que buscava redenção. Vinde, preparemos nossos corações, pois o Senhor prometeu que ainda uma vez encherá este templo de glória. É uma glória maior que a anterior, e em sua luz haverá cura para as nações. Ageu 2:09. Então, uma visão impressionante. A nuvem negra se dissipou, revelando o céu iluminado e um sol radiante. Ageu percebeu que o Senhor estava atuando nos corações, e o medo e a dúvida estavam sendo substituídos por coragem e fé. Mas, com essa transformação, ele também sentia que havia mais por vir. O que Deus preparava na esfera espiritual estava além de sua compreensão. Lembrem-se destas palavras, concluiu Ageu, de que a aliança que Deus fez será cumprida, e entre os sinais que seguirão, haverá um novo sinal, e farei da casa que está em construção um lugar de adoração, e virão de longe os que buscam minha glória. E assim, com uma expectativa crescente, Ageu lançou uma última pergunta ao povo, como um fio que os ligava ao divino mistério: mas o que vocês oferecerão ao Senhor para que as portas da glória sejam abertas diante de vocês? Pois essa coletânea de ações e corações puros definirá a morada do Altíssimo entre nós. O povo olhava para Ageu, suas almas inquietas, os olhos brilhando com um novo fervor. Qual seria o sacrifício que se exigiria para alcançar a reconciliação e a verdadeira adoração ao Deus eterno? E, no fundo, o que realmente significava ser a casa de Deus, um templo vivo, diferente do que antes conheceram? As perguntas continuavam a ecoar, levantando mais mistérios sobre o plano soberano de Deus, e a promessa de transformação se tornava cada vez mais palpável. Na alvorada de um novo dia, a comunidade de Israel estava em forte expectativa. A mensagem de Ageu ressoava nos corações, ecoando como um tambor de guerra, preparando-os para a batalha espiritual que se desenrolava em suas almas. Os rostos, antes mergulhados na dúvida, agora brilhavam com esperança renovada. Cada um sentia a urgência de responder ao chamado do profeta, e as perguntas que Ageu havia deixado pairar no ar permaneciam como sombras sobre suas consciências. Ageu, por sua vez, contemplava a cena com profunda reverência. O Senhor estava preparando não apenas os alicerces de um templo físico, mas também as fundações de um novo relacionamento com o seu povo. Ele se ergueu novamente, levantando a voz para que todos o ouvissem. Ó Israel, escutai a palavra do Senhor. A reconciliação não está apenas na construção de paredes de pedra, mas no retorno de nossos corações ao Senhor. Tornar-vos-ei a minha habitação entre vós. Levítico 26:12. Josué, movido por um espírito fervoroso, levantou-se e declarou: apuramos nossas intenções, mas o Senhor exige algo mais, um sacrifício que perfuma o altar da adoração. Lembrai-vos dos vossos caminhos, diz o Senhor. Que tipo de oferenda vós trareis diante de mim? O tumulto do povo aumentou, e começavam a surgir trocas de olhares e sussurros. O necessário para agradar a Deus não era claro. E então, Ageu pediu silêncio, pois sentia que a revelação estava prestes a se manifestar. O Senhor me revelou o que é necessário. Através do nosso anseio por pureza, Ele nos ensina que os sacrifícios de um coração quebrantado são a verdadeira oferta. O que o Senhor deseja é um espírito quebrantado, um coração contrito não desprezará. Salmos 51:17. Um murmúrio de concordância se espalhou pela multidão. O entendimento coletivo de que a verdadeira íntima adoração exige sinceridade começou a ganhar força dentro de cada um presentes. Foi então que uma mulher do povo, conhecida por sua sabedoria e fé,
aproximou-se de Ageu e, com voz firme, perguntou: Como nos prepararemos para aquele dia em que a glória do Senhor encherá este templo? O que fazemos para que nossos corações se tornem moradas santas? Ageu olhou nos olhos dela e viu a busca genuína por resposta. Reuni vossas famílias e clamai ao Senhor em unidade. E meu povo, sobre quem é invocado o meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Este é o caminho para um templo que resplandece com a luz da glória de Deus. As palavras do profeta invadiram a atmosfera, como um vento fresco que traz esperança de restauração. Com essa nova determinação, a multidão começou a se dispersar, cada um buscando contato com suas famílias e amigos, para juntos se arrependerem e buscarem o Senhor. Mas, em meio ao fervor, Ageu sentiu uma nova onda de angústia dentro dele. O que vinha a seguir? A incerteza do futuro ainda pairava sobre os corações, e a transição não seria simples. Naquele momento, ele vislumbrou um novo detalhe na revelação que lhe tinha sido confiada. Olhando para o horizonte, visões de um futuro distante emergiram em sua mente. As promessas do Senhor se estendiam além da reconstrução do templo. Havia uma promessa de um grande sacerdote e um rei que unificaria todas as coisas. Vejam, ó povo, é não apenas a construção física que nos aguarda. O que Deus está prestes a realizar em nós é algo maior. E depois destas coisas, ele ascenderá ao seu lugar santo. Salmos 68:18. Um novo dia chegará e, no seu resplendor, a glória do Senhor será revelada de maneira imensurável. Mas a pergunta permanece: estão vossos corações preparados para receber essa glória? Assim, o capítulo se desenrolava numa crescente expectativa, com o futuro à espera de ser revelado. O que mais o Senhor havia preparado? O chamado para um compromisso pessoal e uma comunhão mais profunda com Deus instigava todos a refletirem sobre suas vidas, lançando um novo mistério sobre o plano soberano de Deus que aguardava sua chance de se manifestar. Como a história de Israel continuaria a se desdobrar sob a direção do Altíssimo? Na quietude do anoitecer, enquanto o sol se ocultava lentamente, o povo de Israel se dispersava, mas a fervorosa determinação ainda ardia em seus corações. Ageu, imerso em profunda meditação, buscava compreender a extensão da mensagem que o Senhor havia depositado nele. Inúmeras perguntas o atormentavam, especialmente agora que a invocação pela pureza e igualdade ressoava em seus ouvidos como um chamado divino. Como será a obra do Senhor entre nós? Questionava ele, enquanto olhava para as sombras que se alongavam ali diante do altar em construção. A visão de um templo glorioso não era apenas um anseio físico, mas um símbolo da restauração espiritual que Israel tão densamente necessitava. Ageu começou a recordar as palavras de seu Deus: e as flores da videira serão como os dias da festa, e voltarei a ser o Deus do meu povo. Zacarias 8:19. Com um fervor renovado, ele chamou aqueles que ainda estavam por perto. Ó meu povo, exclamou com uma voz firme, não deixemos que a incerteza nos aprisione. O Senhor fala conosco, não apenas para tratar de nossas paredes, mas para o renovo de nossas almas. As pessoas se aproximaram novamente, deixando de lado suas distrações. Um silêncio se instalou enquanto Ageu prosseguia. Vejam, a reconstrução de nosso templo deve vir acompanhada de uma construção maior, a transformação de nossos corações. O Senhor deseja que nos tornemos um povo separado para Ele, um povo que o glorifique em espírito e verdade. Olhando para cada um, ele pôde ver as centelhas de entendimento começando a brilhar por toda a multidão. Eu vos peço, continuou Ageu, olhem para dentro de si mesmos e perguntem-se: o que há em meu coração que precisa ser mudado? Quais são os altares sobre os quais tenho colocado minha adoração? Pois sabemos que, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Um jovem, movido pela sinceridade, levantou-se e disse: o que devemos fazer, profeta? Como restauraremos nossas vidas e retornaremos a este Deus que tão generosamente nos oferece restauração? Ageu sentiu a unção do Senhor sobre aquela pergunta e respondeu com ousadia: reuni vossas vozes em clamor e iniciemos um jejum. Não somente de alimentos,
mas jejuemos de nossas iniquidades, das amarguras que temos alimentado entre nós. O Senhor nos diz em sua palavra: dai ouvidos, e escutai, não se deixe o seu coração se perturbar. Jeremias 7:24. Assim, aquele momento se tornou um ponto de viragem. O povo, agora ansioso por um novo começo, começou a despertar para a necessidade de arrependimento. Cada um começou a confessar suas transgressões uns para os outros, não com julgamentos, mas com o desejo genuíno de serem sarados pela misericórdia de Deus. Enquanto oravam junto ao altar, Ageu foi tomado por uma visão ainda mais profunda. Ele viu a futura glória do templo, mas não apenas a beleza das pedras, viu o próprio Senhor entrando triunfante, e um grande sacerdote com vestes brilhantes, que em suas mãos trazia não apenas incenso, mas o significado da verdadeira adoração. Seu coração acelerou ao perceber que a promessa não era apenas para o presente, mas uma revelação do que estava por vir. Entendam, ó filhos de Israel, declarou Ageu, com grande fervor, a glória desse templo será ainda maior do que a anterior, pois em meio a nós surgirá um mediador, alguém que trará a reconciliação plena. E será que, quando se manifestar o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado? 1 Coríntios 13:10. Mas, enquanto essa esperança crescia, uma sombra de dúvida pairava sobre o coração de Ageu. O que significava isso de fato? Como poderia o povo se preparar para tal grandeza? No entanto, ele sabia que essa era a promessa que o Senhor estava começando a firmar. Preparai vossos corações, pois o Senhor está prestes a fazer algo maravilhoso. Contudo, guardai este aviso: quem poderá permanecer em pé diante da sua vinda? Pois ele é como o fogo do ouríveis. Malaquias 3:2. O povo ouviu atentamente, sentindo o peso da responsabilidade em suas almas. Assim, com um crescendo de fervor e uma expectativa renovada sobre o que viria a seguir, o capítulo finalizou, deixando uma pergunta que reverberava: estava o povo finalmente pronto para abrir seus corações ao que Deus ainda estava prestes a revelar? O futuro de Israel estava intrinsecamente atado à sua resposta àquilo que o Senhor havia falado. A expectativa se intensificava, um mistério envolto em sua mais pura essência, a soberania divina em ação. Enquanto a noite envolvia os campos e as estrelas começavam a brilhar no céu profundo, a atmosfera estava carregada de expectativa. Ageu, o profeta, não conseguia dormir. Os murmúrios e sussurros do povo ainda ecoavam em sua mente. Ele sabia que o chamado de Deus se tornará um peso em seus ombros, um mistério recheado de revelações que clamavam por compreensão. Durante a noite, a luz da lua iluminou seu caminho enquanto ele caminhava sozinho em direção ao vale próximo. Ali, sob as antigas árvores que testemunharam o desespero e os triunfos de gerações passadas, Ageu buscou novamente a presença do Senhor. Ele se ajoelhou no solo fresco, um lugar sagrado onde a adoração poderia ser uma conversa íntima. Ó Senhor, qual é o teu plano para nós? Como podemos ser instrumentos da tua glória? Implorou ele, sua voz mais um eco no silêncio da noite. De repente, uma brisa suave começou a passar, como se o próprio céu estivesse descendo. E então, a voz de Deus atingiu seu coração com clareza. Ageu, não temas, pois a obra que estás realizando não é somente de pedras, mas de almas. A construção do templo é um sinal do que estou prestes a fazer em meio a vocês. Ageu sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele sabia que não era apenas uma obra de mãos humanas que Deus estava requerendo, era uma renovação espiritual que exigiria coragem, fé e um compromisso inabalável. Fala, Senhor. Estarei atento. Então, uma visão se desdobrou diante dele. Ele viu cada um dos 12 segredos que Deus desejava que o povo conhecesse, revelados como luzes brilhantes que iluminavam a escuridão. Cada luz representava um aspecto transformador da vida em comunhão com o Criador. Primeiro murmurou uma voz interior: é o arrependimento verdadeiro. Ele desbloqueia portas fechadas e cura corações quebrados. Ageu compreendeu que essa transformação precisava começar em cada um. Segundo, a oração fervorosa. É o meio que conecta o céu à terra e move o coração de Deus. Sem oração, o que é a fé senão um eco distante? A importância da intercessão ressoava em cada fibra de seu ser. Terceiro, a adoração sincera.
Quando o povo se reúne em unidade para louvar, tornam-se um só corpo em Cristo, invocando sua presença. Ageu se viu junto ao povo, erguendo as mãos em sincero louvor. Então, a visão flutuou para o quarto segredo: Deus deseja que vocês andem na verdade. A verdade liberta e a liberdade traz glória. Neste instante, Ageu sentiu que os corações endurecidos deveriam se abrir para a verdade neles. O quinto, um chamado à justiça: dediquem-se à equidade e à retidão. Não se deixem levar pela opressão entre vocês. O eco da justiça ressoava como um sino que tocava suas almas. Eis o sexto, continuou a voz, a compaixão que deve transbordar em cada ato. O amor deve ser em ação, refletindo a própria essência de Deus. Ageu viu rostos de seus irmãos e irmãs, suas necessidades e suas dores. Vem agora o sétimo segredo, continuou a luz. Confiança firmada. Confiar em mim com todo o coração, sem desviar-se à esquerda ou à direita. E a certeza de que Deus sustentaria o povo em todas as adversidades começou a queimar em seu coração. Os próximos segredos fluíram em uma cascata de compreensão. Oitavo, resistir à tentação com coragem. Nono, cuidar dos menos favorecidos. Décimo, alimentar a fé em momentos de incerteza. 11º, criar laços de união entre as tribos. E 12º, esperar pacientemente pela minha promessa. O peso desses ensinamentos se estabeleceu em Ageu, como colunas de força que sustentariam a nova geração. Ele ficou em choque com a profundidade e a simplicidade de cada segredo. Quando a visão se desfez, Ageu levantou-se, cheio de vigor. O povo precisava saber. Ele voltaria com este poder renovado do Senhor, não só para construir um templo físico, mas um lar espiritual pleno. Ó Senhor, um último segredo que está por vir será ainda mais glorioso. Ele olhou para as estrelas e murmurou: em ave, quem poderá desvendar a plenitude do teu plano? Preparando-se para retornar, uma última percepção lhe atravessou a mente. Ainda havia um mistério a ser revelado, uma parte crucial que ligava tudo isso, o que o povo ainda necessitava entender para cumprir o plano soberano de Deus. A expectativa pairava no ar. O seu coração palpitava, pois sabiam ser este o início de algo grandioso. Na alvorada seguinte, Ageu ergueu os olhos para o horizonte, onde a luz do sol começava a despontar. O céu azul se tornava um testemunho da promessa de Deus, e seu coração pulsava forte, entoando louvores. Ele sabia que a tarefa de transmitir os segredos revelados aos 12 não seria simples. Reunir seu povo exigiria coragem e ousadia. Com determinação, ele dirigiu-se à praça central da cidade, onde as pessoas ainda estavam sonolentas, mas a brisa da manhã trouxe consigo um sopro de expectativa. Eles iriam ouvir as palavras que mudariam o curso de suas vidas e da nação. Ó povo de Israel, chamou Ageu, com voz forte e clara, ecoando entre os edifícios. Escutai-me. O Senhor dos Exércitos tem algo a revelar que trará transformação a nossas almas e renovação à nossa cidade. Os olhares se voltaram para ele, algumas faces curiosas, outras céticas. Ageu sentiu o peso da responsabilidade descendo sobre seus ombros. Na noite passada, Deus me falou e me apresentou segredos profundos que são essenciais para o nosso futuro. Juntos, precisamos confrontar a realidade de nossos corações e a condição de nossa terra. A murmuração correu pela multidão, e ele começou a compartilhar cada um dos segredos, um por um, com fervor e paixão. Ao falar sobre arrependimento verdadeiro, ele viu rostos se contorcerem, a dor de antigos erros e pecados emergiu das profundezas. Deus está chamando vocês ao arrependimento, a deixar para trás tudo o que lhes impede de caminhar em sua luz. As lágrimas começaram a escorregar por algumas faces, enquanto outros aquietavam-se ao sentir a convicção do Espírito. Ageu então falou da oração fervorosa, da adoração sincera, da verdade que liberta e da justiça que deve prevalecer. Ele viu como cada mensagem penetrava nas almas como uma lança que corta as trevas. A voz do Espírito, ecoando através dele, trouxe luz para aqueles que precisavam desesperadamente de esperança. O povo começou a responder, alguns murmurando em assentimento, outros clamando por mudança. As palavras de Ageu tornaram-se como um rio em torrente, tocando cada coração.
À medida que ele discorria sobre os segredos da compaixão e da união, uma onda de emoção começou a varrer a assembleia. Era como se cada indivíduo se visse confrontado e revigorado pelas promessas de Deus. Mas ao chegar ao 12º segredo, Ageu sentiu uma interrupção no ar. Aguarde um pouco, disse ele, com um brilho de expectativa em seus olhos. Deus ainda tem mais a nos revelar. O que está por vir será ainda mais glorioso. Nesse momento, um silêncio profundo caiu sobre a multidão, como se todos estivessem respirando a mesma expectativa. Ele sabia que não poderia deixar a história se encerrar ali. O peso desse último segredo deixou claro que havia algo mais majestoso no horizonte. Ó povo amado, preparai-vos, pois a expectativa de Deus não se resume apenas nas promessas já reveladas. Uma bênção maior está a caminho. Ele está se movendo, e em breve, mostrará sua glória de uma forma que vocês não conseguirão imaginar. Enquanto suas palavras ecoavam, um vento forte soprou, e nuvens cresciam no céu. Era como se a própria criação estivesse respondendo à revelação iminente de algo ainda mais poderoso. Ageu sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que Deus estava prestes a cumprir seus propósitos de maneira grandiosa. Poderia o povo captar a magnitude do que estava sendo preparado? O suspense pairava no ar. Qual seria a natureza dessa gloriosa manifestação de Deus que vinha para eles? Fiquem atentos, pois em breve compreenderão, declarou Ageu, encerrando sua convocação. O povo começou a murmurar, cercado por uma mistura de medo e exilaração. As sementes da esperança foram lançadas, e o plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar em toda a sua grandeza. Assim, o coração de Ageu se encheu de expectativa e reverência, conhecido por ele que a jornada de transformação apenas começava. Naquela mesma manhã, o clima de expectativa que envolvia a praça era palpável. Ageu, sentindo o poder do Espírito de Deus sobre ele, percebeu que algo inédito estava prestes a ser manifestado entre o povo. Ele olhou para as faces de seus conterrâneos, muitos deles ávidos por esperança, outros atormentados pelos fardos do passado. Amados de Israel, continuou, o Senhor está dentre nós, e sua vontade está prestes a ser revelada em poder. Assim como os profetas antigos, hoje também sou chamado a proclamar a verdade de nosso Deus. Ele é fiel às suas promessas, e tudo o que ele disse cumprirá. A multidão começou a agitar-se, sussurros e expressões de expectativa misturavam-se com inquietude. Mas era uma inquietude sagrada, como a espera de um milagre. Entre os rostos, uma mulher idosa com olhos cheios de lágrimas ergueu-se, quase que em um clamor desesperado, perguntou, que glória é esta que virá, Ageu? O que devemos esperar? Com a pergunta reverberando, Ageu sentiu a presença divina se intensificando. Ó mulher de fé, o Senhor não nos deixa na incerteza. Está escrito em sua palavra, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel, Jeremias 31:2.31. Uma nova aliança que não só renovará seu povo, mas trará alívio a cada coração angustiado. Enquanto falava, o vento que antes soprava suavemente agora parecia ressoar com um som mais profundo, como o chamado do próprio céu. Ageu olhou para cima e viu nuvens se movendo em compasso. Contemplai! O que está para acontecer não é apenas uma mudança na terra, mas uma manifestação celestial. A mulher, invejado por muitos, caiu de joelhos, e outros ao seu redor seguiram seu exemplo. Era um momento de rendição, de reconhecimento da grandeza e do temor do Senhor. Ó povo de Israel, não olheis para o que já passou. Esquecei as dores do exílio, pois o que vem de Deus é maior do que tudo que já experimentastes. Sendo movido pela paixão, Ageu respirou fundo e proclamou, naquele dia, o Senhor não apenas se manifestará entre nós, mas seu Santo Espírito derramará sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Joel 2:28. A multidão, agora em fervor, começou a clamar e a se unir em um eco de adoração, suas vozes se entrelaçando em um cântico de esperança. Entretanto, mesmo em meio à alegria, Ageu não pôde deixar de sentir a gravidade do que estava prometido. Todavia, é preciso preparar o coração. O Senhor exige arrependimento genuíno, uma volta para ele de todo o ser.
Um silêncio caiu novamente quando ele disse essas palavras. O povo ponderou, e as emoções de responsabilidade e desejo se misturaram. Como poderiam se preparar para essa nova aliança? O que Deus exigiria deles? Preparai os vossos corações, pois o Senhor diz, voltai a mim, e eu voltarei a vós. Zacarias 1:3. Ele está chamando a cada um de vós para uma nova relação, uma intimidade que mudará o destino de nossa nação. Haverá sinais e maravilhas, mas precisais estar prontos. Enquanto o clamor do povo se intensificava, o céu acima começou a se iluminar com raios de luz. Era como se a própria glória de Deus estivesse descendo. O que vem é um cumprimento de todas as coisas. Um ato de amor e intervenção divina. Mas, escutai-me, há mais que virá, uma mensagem que se revela em meio às sombras. Assim, à medida que os corações eram aquecidos pela verdade proclamada, Ageu sabia que a semente da transformação já havia sido plantada. Ele também percebeu que aquele era apenas o começo de algo extraordinário. Enquanto os homens e mulheres de Israel reagiam à palavra de Deus, uma visão surgiu em sua mente recheada de simbolismo, uma vinha nova se erguendo onde antes havia desolação. Pregai com fervor e buscai ao Senhor, pois o que é invisível, mesmo à vista, manifesto se tornará. E ele exigirá que sejais agentes de mudança e verdade nesta terra. Ao final de suas palavras, uma profunda expectativa impregnava o ar. O povo estava sedento, esperando a visitação de Deus. Mas mesmo em meio ao deslumbramento, Ageu pensava em um aspecto: e se a manifestação prometida envolvesse não somente as bênçãos esperadas, mas também um chamado a desafios novos? Um clamor ousado por integrações que o Senhor apenas começaria a revelar. Assim, a jornada apenas começava. A revelação de Deus na história de Israel estava a abrir-se como um livro em páginas ainda não escritas e a trama selava um mistério que exigiria fé profunda e coragem inabalável para ser vivenciado na totalidade do plano soberano divino. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a praça, Ageu sentiu o peso da missão que agora começava a se desdobrar em sua vida. O povo ainda estava em êxtase, mas ele sabia que as palavras de esperança que havia proferido precisavam ser acompanhadas de ações concretas. Era um momento ímpar onde a promessa de Deus estava prestes a se revelar, mas com isto vinha a necessidade de uma preparação que exigia íntegra disposição. Ó povo amado de Israel, começou Ageu, sua voz ressoando com uma autoridade sem igual: o Senhor nosso Deus é um Deus de ordem e também de ação. Ele não apenas nos promete aliança, mas também demanda que andemos em sua luz. Levantai os olhos e preparai o caminho, pois o que vem custará esforço e dedicação. Os corações acelerados pela expectativa agora enfrentavam a realidade das exigências divinas. A congregação, mesmo animada, começou a notar a profundidade da revelação. Como poderiam recomeçar? Como preparar-se para a manifestação prometida? A confiança e a fé estavam presentes, mas a dúvida começava a obscurecer a clareza da esperança. Sim, amados, existe algo que o Senhor requer de nós. Proclamou Ageu com fervor. Não pode haver avivamento sem arrependimento, nem renovação sem sacrifício. O que vocês devem fazer é voltar-se para Deus, abandonando os ídolos que têm os aprisionado. Com um gesto amplificado de sua mão, ele indicou as estátuas que se erguiam ao longo da cidade, símbolos de uma adoração que há muito tempo desviara o povo do verdadeiro Deus. Derrubai as imagens e consagrai novamente o vosso coração ao Altíssimo. Ele examina as mentes e os corações, e não se contentará com a aparência de religiosidade sem a profundidade de um amor verdadeiro. Um murmúrio percorreu a multidão, enquanto a realidade das palavras ressoava nas almas. Muitos sentiram a picada da convicção, e lágrimas começaram a escorregar pelas faces. Era um reconhecimento doloroso de quanto haviam se afastado, mas a esperança do perdão divino começava a brotar em suas mentes. Com a presença do Senhor cada vez mais palpável, Ageu proferiu: escutai. O mesmo Deus que nos prometeu aliança é o que nos enviou a mensagem dos profetas para nos orientar. Ele diz: voltai para mim, e eu voltarei para vós. Zacarias 1:3. Hoje é o dia de reparação. Os sinos da cidade começaram a tocar em um ritmo suave,
como se até mesmo a criação estava ali, testemunhando a transformação nas vidas das pessoas. Muitos caíram de joelhos, clamando por misericórdia, dispostos a se voltarem para os caminhos do Senhor. Ali, naquele instante, a sensação de um novo começo se espalhou pela praça como um fogo que se alastra. Então, nas profundezas do espírito do profeta, uma nova visão surgiu. Ele visualizava o povo marchando, não apenas restaurado, mas transformado em uma nação cheia de esperança e justiça para todos. "É isto que vem de Deus!" exclamou ele, olhos brilhando com uma luz sobrenatural. "Um remanescente se levantará. Entre vós será estabelecido um povo de justiça, num pacto renovado com o Senhor." E enquanto proclamava isso, ele pressentiu que algo ainda maior estava por vir. Mas não se esqueçam, há um mistério que ainda não foi revelado. Se preparem, pois por trás da aliança a ser estabelecida existe um chamado para um propósito eterno que envolverá toda a humanidade. Os rostos se iluminaram com a expectativa do que poderia ser. "Como assim?" alguém sussurrou do fundo. A multidão estava em um misto de adoração e questionamento, anseios nascendo. Ageu sabia que o que estava se desenrolando era apenas o começo de uma revelação maior, parte do plano soberano de Deus. Apenas estai atentos, pois o mistério da salvação que virá não é somente para Israel, mas para todas as nações da terra. Aquela que prometeu ser uma luz para os gentios será manifestada de forma gloriosa. E assim, com o espírito fervoroso e os corações abertos, Ageu concluiu: "Preparai o caminho, porque o Senhor se revelará a todas as nações. E o que será requerido de vós, será um desafio que exigirá fé além da compreensão." Com isso, a multidão se viu numa expectativa divina sem precedentes, cientes de que o próximo passo no plano de Deus estava prestes a ser revelado, e com ele, a gloriosa essência de um propósito divino ainda oculto nas páginas da história. Na alvorada de um novo dia em Jerusalém, Ageu estava cercado por um espírito de expectativa, que vibrava entre os corações de um povo renovado. Ele sabia que as promessas e revelações de Deus não apenas prenunciavam maravilhas, mas também desafios que exigiriam a total entrega e fé. As palavras que tantas vezes havia proclamado agora pairavam na atmosfera como nuvens carregadas de chuva prestes a desabar. Reunindo os líderes e a congregação, Ageu levantou sua voz novamente, imbuído de um fervor que comoveria até os mais apáticos. "Escutai, ó povo de Deus! O Senhor tem não apenas nos prometido a restauração do templo, mas nos chama a um chamado muito maior, a um plano que transcende nossas expectativas e limitações humanas." Os olhares, antes cheios de incertezas, agora brilhavam com ansiedade. O murmúrio crescia entre eles, e a vibração da expectativa carregava um peso renovador. Ageu continuou: "Estamos à porta de algo glorioso, algo que será um testemunho de que o Senhor é fiel. Mas tudo depende de nossa disposição em nos entregarmos totalmente a Ele." Ele então citou as Escrituras, as palavras que ecoavam através das gerações: "Eis que farei uma nova aliança." Jeremias 31:31. Esta nova aliança não é limitada a nós, mas estende-se a todos os povos e nações, como um convite inédito à salvação que em breve se revelará. Ageu sentiu uma nova unção tomando conta dele, uma claridade de propósito que o impulsionava a edificar a fé do povo. O que está por vir nos exigirá não apenas fé, mas ação. Precisamos estar dispostos a romper com nossos antigos hábitos e entregar nossas vidas em serviço ao Senhor, não apenas dentro dos limites deste templo, mas como um testemunho vivo em toda a terra. A luz de Deus brilhará nas trevas. Esse é o nosso chamado. Enquanto falava, visões de grandes realizações e de pessoas de todas as nações unidas em adoração a Deus atravessavam sua mente. Ele visualizou o templo não apenas como um espaço físico, mas como um símbolo da unidade divina e da habitação do Senhor entre os homens. O Senhor nos unirá, e em cada coração que se voltar para Ele, as correntes da opressão e do desespero serão quebradas. Ao perceber as reações do povo, impulsionado por um impacto crescente de esperança, Ageu expôs a urgência de uma resposta. "Preparai os vossos corações. O tempo é agora, e o Senhor nos chamará a agir. Para que essa promessa se cumpra entre nós, precisamos nos humilhar e buscar a sua face." Alguns começaram a se ajoelhar, outros a levantar as mãos em sincera adoração.
Ageu viu o Espírito de Deus mover-se entre eles, como uma corça dançando entre as árvores. Os corações se entrelaçavam em um só clamor, pedindo por unidade e purificação. Mas, em meio à alegria, Ageu também sentiu uma onda de aprendizado. O peso das velhas feridas não havia desaparecido completamente, e ele sabia que um esforço conjunto de verdade e arrependimento era necessário. Escutem, se nós vamos realmente ser a luz que Deus clama que sejamos, devemos também confrontar o que está nas sombras de nossas vidas. A glória que estamos prestes a testemunhar exigirá sacrifício. Ageu começou a expor a necessidade do povo de se purificar, de afastar não apenas a idolatria, mas as práticas que trariam desunião. Se não formos um só corpo, como poderá a bênção fluir de nosso templo? Um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus é o que Ele deseja de nós. Romanos 12:1. Dediquem suas vidas a Ele, e a presença do Altíssimo estará em nosso meio. Um profundo silêncio caiu sobre o povo. Todos perceberam que estavam diante do chamado para não apenas reconstruir uma estrutura, mas reformatar suas próprias vidas. Um jovem levantou-se, a determinação evidenciada em seus olhos, e pediu: como podemos nos preparar? O que requer de nós esta nova aliança? Ageu sorriu, pois era esta a resposta que esperava. Voltando-se para Deus em verdadeiro arrependimento, é assim que nos prepararemos. Não é uma construção de tijolos, mas uma mudança de corações e mentes. Juntos, vamos nos unir em oração e cântico, mas também em ações de justiça e amor, pois o Senhor nos chama a vivermos de maneira justa neste mundo. As palavras de Ageu começaram a moldar comunidades de fé em todos os cantos de Jerusalém. As famílias se uniram para orar e buscar a presença do Senhor em suas vidas, e a expectativa gerada reverberava através dos corações e lares de todos. Mas, mesmo em meio às alegrias da transformação, uma pergunta permanecia no ar. Qual seria o custo verdadeiro dessa nova aliança? O que ainda estava escondido no plano soberano de Deus que exigiria coragem e resiliência? Como uma nova alvorada se aproximava, a cidade de Jerusalém se preparava para o que estava prestes a chegar. No horizonte, não apenas esperava-se a restauração do templo, mas a manifestação crescente de um propósito divino que ecoaria por gerações e na profundidade do mistério. O povo ansiava por campo aberto enquanto o Senhor ainda estava prestes a revelar a totalidade de sua glória entre eles.